Olá a todos! Mais um Altas Ideias aqui do Colégio Antares. Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, estudando, anotando, tendo altas ideias para fazer uma ótima prova vestibular. E quem é que está comigo aqui hoje? É ela. Voltou. Claro! Voltou. Não deveria nunca ter saído. Está aqui a grande Lia Moita. Olá, pessoas. Espero que vocês estejam também focados no vestibular, tá chegando. E espero que vocês estejam focados também nas aulas aqui no podcast, né? História do Ceará, não esqueçam. É uma temática constante nas provas da UES. Primeira e segunda fase. E vamos de qual temática hoje? Vamos começar por quem? Qual é a pessoa maravilhosa, fantástica, super honesta que você vai começar a aula de hoje? Bom, honesto ninguém, né? Mas a gente vai falar aqui da República Oligárquica no Ceará. E na República Oligárquica, digamos que a gente não tem aquele exemplo de honestidade, né? Muita corrupção, muito voto comprado, nepotismo, despotismo, autoritarismo. E todas essas qualidades cabem muito bem para o Nogueira Acioli. Teve uma oligarquia que é a Aciolina, que mandou e desmandou no Ceará durante 16 anos. Somente de 1896 a 1912. Cara, olha... Falou 1896. Foi não? É porque, gente, eu entendi 1900. Não, 1896 a 1912. Nós temos aí 16 anos que o grupo político dele, certo? Que envolvia ele e mais quem? Um tal de Pedro Borges, fundador a época do Pedro Borges, né? Nós temos a fundação da Centenária agora, Faculdade de Direito, porque Faculdade de Direito é de 1903. Diga lá, o que você tem para falar pra gente, aí, Lia? Bom, gente, vamos começar falando sobre República Oligárquica e o Nogueira Acioli, né? A gente falar os mínimos detalhes do governo dele não tem nem sentido, né? A gente não tem tempo suficiente. Mas vamos falar sobre as inúmeras tretas que ele se meteu. Ele chegou ao poder e se manteve graças à política dos governadores, que sustentou inúmeras oligarquias no Brasil durante a República Oligárquica, aquela troca de favores entre o Executivo Federal e os executivos estaduais. Graças a Deus que isso acabou, graças a Deus. Ah, acabou. Então, o Nogueira Acioli conseguiu se valer disso para estar no poder, e a aliança com vários outros coronéis no Ceará. Então vamos ver quais foram os conflitos que ele conquistou durante o governo dele. Primeiro conflito com Rodolfo Teófilo, né? Por conta da vacina contra a varíola. Ele era anti-vacina? Ele não era bem anti-vacina, mas ele agiu com descaso para a população. Digamos que a vacinação não foi feita da forma correta. A produção de vacinas não era uma produção correta para atender esse público, e na verdade essa população de Fortaleza na época, especialmente Fortaleza, mas de todo o estado do Ceará. Então foram milhares de mortes por varíola nesse período, e ele teve um conflito com Rodolfo Teófilo, exatamente por isso. O Rodolfo Teófilo, assim, é sempre suspeito. Você fala de Rodolfo Teófilo perto de mim, eu gosto muito dele, eu gosto muito da trajetória dele, eu gosto muito de vários dos posicionamentos dele. Ele foi realmente um grande opositor ao Acioli. Ele fez vários questionamentos sobre as práticas do Acioli, práticas políticas, sobre a questão da vacina. Em 1900... ele tentou ao máximo contribuir numa campanha de vacinação, ajudando as pessoas a se vacinar, o Rodolfo. E o Acioli, temos até notas de jornal do Acioli falando para ter cuidado com a vacina do doutor Rodolfo, né? Cuidado com a vacina dele, pode acontecer algo com vocês. Então, assim, o Acioli, ele fez muito mal ao Ceará. Qualquer semelhança? Não sei, o que você está falando? Não, eu estou falando do Rio de Janeiro, da revolta da vacina, claro, no início do século XX. No contexto de quem era o presidente mesmo, somente um tal de Rodrigues Alves, que governou de 1902 a 1906 o Brasil. E o vestibular ama a revolta da vacina, né? Sim, já caiu muitas vezes no Enem. Muitas vezes no Enem. E para vocês perceberem que não foi um conflito somente na capital do Brasil na época. Esse conflito chegou a vários estados, né, no país, especialmente devido ao descaso das oligarquias com a população em relação à vacinação.
É interessante, assim, quando eu paro para fazer comparações, né? Em 1900, 1902, 1903, eu entendo boa parte da população não entender sobre as vacinas, até porque nós estamos num momento em que a divulgação de informações é bem menor do que hoje. Nós estamos em um momento em que o acesso à educação é bem mais complicado, bem mais difícil do que hoje. Então, realmente, uma das motivações para a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, que já foi cobrado no Enem, era a falta de conhecimento sobre aquela vacina. Concordo. Mas, trazendo para o Ceará de novo, o Accioli ele foi cruel. O Accioli, no contexto da seca de 1900, ele tentou dificultar ao máximo que pessoas saíssem do Ceará, que fosse para estados vizinhos. Ele tentou ao máximo evitar isso. Ele não foi comprometido com a questão da vacinação aqui no Ceará. Então, o Rodolfo Teófilo teve que se chocar com isso. É interessante que em determinado momento, o Rodolfo fazendo uma análise sobre a história do Ceará, sobre a política no Ceará, ele falou que o Ceará era mais prejudicado pela cerca do que pela seca. Muito uma questão do como os latifundiários, certo, conquistavam o poder político. Sim, porque poder econômico e poder político estavam de mãos dadas. Normalmente eram os grandes nomes econômicos do poder econômico que estavam na política e usavam a política não para o bem comum, usava para questões pessoais, né? E o Accioli era muito bom nisso, colocar pessoas da família nos cargos públicos, que a gente chama de quê, né, Lia? Nepotismo, né? Que foi uma marca do governo dele e de outros coronéis. Sim. E aí foi eleito um sucessor que deveria fazer oposição ao governo dele, mas acabou se tornando um apêndice do governo dele, né, o Pedro Borges. Só porque foi ofertado a ele ser senador depois que ele saísse do cargo de governador. Só por isso. Só isso. E os deputados estaduais do Ceará, ligados ao Accioli, iriam apoiá-lo e ele seria senador depois. Pois bem, então assim, outra questão gerada durante o governo Accioli foi em relação à política nacional, foi a vitória em 1910 do Hermes da Fonseca, né? Porque o Hermes da Fonseca, ele inaugurou a chamada Política das Salvações. O que foi essa política, João Paulo? É interessante porque o nome Política das Salvações é tão lindo, né, cara? É lindo. É tão lindo. Vamos salvar o Brasil das oligarquias, falava o Hermes. Mas, na verdade, ele estava substituindo grupos que foram opositores a ele por grupos ligados a ele. Então, na verdade, é mais do mesmo. Então, nesse contexto do mais do mesmo, o Accioli ele vai balançar, mas a título de Ceará, quando tivemos, por exemplo, as eleições em 1912, o Hermes ele olhava para os dois candidatos, um ligado ao Accioli, que tinha um aval do Accioli, o outro opositor ao Accioli. Ao Accioli não dá, ao Accioli, né? E o Hermes, ele não tinha sua preferência, até porque o Accioli, nas eleições de 1910, o Accioli ele não foi um grande apoiador do Rui Barbosa. Porque em 1910, Lia, é bem interessante nas eleições, que vão ser as primeiras eleições realmente competitivas na história do Brasil e República. Nós tivemos forte campanha política. É um momento que, a título de história do Brasil, nós tivemos uma ruptura momentânea da política do café com leite. O Hermes da Fonseca, ele vai estar ligado ao quê? Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Já o outro lado, nós temos o Rui Barbosa, que está ligado a quem? São Paulo, Bahia, que faz a chamada campanha civilista, apoie um civil, não apoie um militar, que é o Hermes. Então o Hermes ele vai querer perseguir quem apoia o Rui Barbosa. A nível de Ceará, o Accioli, que era escorregadio, ele não era um grande apoiador do Rui Barbosa, ele era apoiador de si próprio. Mas, olha só, quem é que vai surgir como opositor? Assim, nome de oposição, oposição não dá, mano. Meu Deus, de oposição ao Accioli aqui, é a trava-línguas. Quem é que vai sofrer, vai ser esse opositor? Franco Rabelo vai ser esse opositor, né? E ele vai ter apoio da classe média, ele vai ter apoio dos populares, vai ter apoio de uma burguesia, né? Aqui em Fortaleza. E então, ele vai ganhar essa simpatia, ele vai ser o político salvacionista, né? E ele vai, assim, a campanha eleitoral foi bastante violenta, né? Bastante agitada. Inclusive, dentro dessa campanha, teve a famosa passeata das crianças. Fico imaginando aquelas crianças cearenses, né? De 9, 10 anos, bichinhos lindos, né? Foram utilizados na campanha. E aí, as crianças foram reprimidas violentamente.
várias saíram Feridas, machucadas, feridas. Crianças morreram dentro desse acontecimento e isso gerou, né, praticamente uma guerra civil aqui em Fortaleza. Porque o Accioli as pessoas reagiram também violentamente. O Accioli, ele não permitia de forma alguma oposição a ele. Em 1911 mesmo, algumas manifestações pacíficas, contestando o governo dele, foram duramente reprimidas. E como você falou muito bem, né, Lia? A classe média de Fortaleza, os comerciantes, achavam que o Accioli estava dando atenção a comerciantes de outras regiões, para a região de Sobral, para a região, enfim, de outras partes do Ceará, e pouco aqui para Fortaleza. Eles se sentiam prejudicados pelo Accioli. Aqui há também um grupo intelectual liderado pelo liderado pelo Rodolfo Teófilo, que o Rodolfo Teófilo vai fazer forte oposição a ele. Não é à toa que em 1912, entre os movimentos, porque são vários movimentos, pessoal, nós temos uma liga feminista que apoia essa passeata das crianças, nós temos o movimento dos caixeiros, que tem como líder o Rodolfo Teófilo, que apoia esse movimento, que é a passeata das crianças. O que se achava? Uma passeata composta por crianças, nada vai acontecer. O Accioli não vai ousar fazer. E em janeiro de 1912, nós vamos ter essa manifestação sendo reprimida. Muitas crianças vão ficar feridas, como você falou, isso gerou uma revolta. Não aguentamos mais. Elia, como nós falamos aqui no Ceará, o pau cantou aqui, porque a população saiu perseguindo os apoiadores do Accioli. Muitos policiais do Accioli ficaram, eu morri aqui? Nada. Mudaram de lado. O Accioli passou a ser perseguido nas casas dos apoiadores dele, que eram invadidas, e na própria casa do Accioli. A população depois vai descobrir que ele conseguiu fugir para o Palácio do Governo. A população cercou o Palácio do Governo. A população fez trincheiras ao redor. A população atirou no Palácio do Governo. A população cortou água, cortou luz, cortou até o Wi-Fi, cara. Ele ficou sem Wi-Fi, ele ficou sem WhatsApp e sem TikTok, e aí ele ficou revoltado. Ele falou, aí não João dá. Paulo, cuidado, que tem aluno que acredita Não, nisso, eu tô viu? mentindo. Vai ficar fazendo as contas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não tem Wi-Fi, não tem WhatsApp em 1912. Mas interessante que, sim, o Palácio do Governo atiraram contra ele. E algumas pessoas tentando fazer um acordo entre o Accioli e os populares, vão perguntar aos populares, o que vocês querem? Queremos que ele renuncie. Queremos que ele assine um documento para ir embora do Ceará, prometendo que nunca mais volta. E até mesmo, Lia, quando ele foi sair do Palácio do Governo, ele foi abraçado por vários desses colaboradores, desses que fizeram o acordo, abraçando e falando, não mata não, ninguém mata não. E a população, alguns querendo matar ainda. Cara, e quando ele saiu do Ceará, ele teve ainda um filho assassinado ainda. Foi morto por um jornalista que supostamente ele mandou matar aqui no Ceará, que foi espancado, que foi para Santa Casa de Misericórdia, conseguiu fugir, foi embora do Ceará e depois tentou matá-lo e acabou matando o filho dele. Eis aí justamente a chamada Fortaleza Rebelde. Você falou muito bem, Fortaleza RBD, você falou muito bem sobre essa guerra civil. Fala mais, fala, é bom. É legal. No fim dessa guerra civil, a Accioli renunciou ao cargo, né, depois dessa pequena pressão. E aí, né, quem venceu as eleições, o Franco Rabelo, também não conseguiu passar muito tempo no poder, cerca de 2 anos, porque ele enfrentou a sedição de Juazeiro. E nessa sedição de Juazeiro vai entrar, né, um personagem político, religioso, muito famoso no Ceará e no Brasil. Religião e política juntos. Religião e política, uma força muito grande, treta na certa, né? Religião e política juntos é poder demais. Que poder diga quem? Demais. Estou falando de quem? De quem? Quem é o Coronel de Batinas? Não misture o que eu estou falando. Estou falando do Padre Cícero. Padre Cícero, Sim. Romão Batista, claro. O Padre Cícero. Que nasceu no Crato, mas fez toda a carreira religiosa e política em Juazeiro. Inclusive, ele foi responsável pelo crescimento de Juazeiro. Certeza. Ele fez sua faculdade, né? Ele se formou, se sagrou como teólogo aqui no Seminário da Prainha, em Fortaleza. Depois voltou para o interior. Não dá para passarmos muito tempo falando sobre a parte mística dele, mas ele era muito místico. Sim, várias vezes ele vai relatar que em sonhos apareceu Jesus para conversar com ele, para falar da missão dele. Eu não vou aqui abolir ou desprezar o trabalho social muito lindo que ele teve.
Ele teve um trabalho muito lindo. Se você pegar uma primeira fase do Cícero, ele é um cara ligado a trabalho social, ligado a ajuda, a filantropia, ajuda de órfãos, ajuda acolheu as pessoas castigadas pela seca. Nossa, né? é muito lindo. Acolheu as pessoas que realmente não tinham terras em suas propriedades. Nossa, isso é verdade. Ele algo muito lindo. Mas tudo mudou na vida dele quando ocorreu o milagre. O que foi esse milagre, Lia? Supostamente a hóstia, né, virou sangue supostamente de Cristo na boca da Beata Maria do Araújo, né? Isso foi questão já da Unifor, viu? O nome da Beata. Maria do Araújo foi, sim, só que lá nos primórdios. E aí, enfim, essa notícia do milagre se espalhou no Brasil e muitas pessoas queriam ir até a região, né, do Cariri, conhecer o Padre Cícero. Agora, no momento em que a Igreja Católica passava por um processo de romanização. E nesse processo de romanização, eles queriam expressar os dogmas, né, as hierarquias da igreja. Então a igreja não aceitou esse catolicismo popular que surgiu no Nordeste em vários locais, não só no Nordeste, né? A gente também tem um movimento lá no Sul. Mas a grande questão né, esses movimentos messiânicos que surgiam no mesmo período, enfim, a igreja combateu, não reconheceu esse milagre. Mesmo assim, o Padre Cícero, ele ganhou uma grande importância religiosa, e essa importância religiosa acabou atraindo uma importância política e, por que não, econômica, né? Depois ele passou a receber várias doações, e essas doações se traduziram em cerca de 30 sítios, 5 fazendas. Olha, e ele, como é o nome do alter ego dele? Olha, o Floro Bartolomeu. Sim, Floro Bartolomeu. Foi assim o casadinho perfeito. Por que eu chamo Floro, né? Floro. Não, é Floro Bartolomeu. Não sei, eu chamo de Floro. Vai, me reprima. O que é interessante, viu, Lia? É que o Cícero, ele chegou a sair de Juazeiro, porque ele foi obrigado inicialmente pela Igreja Católica a ficar em silêncio sobre o acontecimento. Ele sai de Juazeiro, ele chega até ir ao Vaticano para jurar fidelidade, para poder explicar o caso. Depois volta para o Brasil e chega um momento que ele rompe com a igreja. Rompe em que sentido? Ele resolve voltar para Juazeiro desobedecendo. E vamos só lembrar que Juazeiro era um distrito do Crato. Foi em 1911, com esse homem com prestígio muito alto, que o Cícero tinha um grande prestígio, com um grande poder, que ele mesmo vai conseguir, junto com o governador Acioli, ele consegue a emancipação de Juazeiro do Norte. E você falou muito bem, Juazeiro do Norte está ligado a Padre Cícero visceralmente. Vamos aqui pensar, Juazeiro do Norte vai ganhar comércio com esses romeiros que vão até lá. Mas mais do que isso, vamos pensar em Juazeiro do Norte como uma nova Jerusalém. Para muitos sertanejos, Lia, a Juazeiro do Norte era um local de milagre, um local santo. É um lugar de milagre, ainda um lugar santo, né? Ainda é, na Atrai verdade. muito, é muito desenvolvido quanto ao comércio, exatamente por conta desses romeiros, né? Desse turismo religioso. Desses, como a gente chama? Dessas peregrinações. E é algo muito sério. Eu fico lembrando assim, eu não sei se é vivo ainda, eu acho que não mais, Eduardo Ronert. Que até aquele livro da Simone de Souza, saudosa, o Pretinho, sim. que é de História do Ceará, que é a primeira edição. Tem um capítulo dele que ele fala sobre o catolicismo moreno, que é esse tipo de catolicismo que vai se formando no Nordeste, Minas Gerais, que é uma mistura de vários elementos culturais, certo? E me lembro também com isso, quando eu falo de catolicismo moreno, que é essa mistura de elementos religiosos. Por exemplo, no Ceará ainda há, em alguns locais do Nordeste, as pessoas colocam um santo de castigo. Isso parece uma relação pessoal com uma pessoa que você é próxima a você. Não quero falar com você agora porque você não conseguiu tal coisa para mim. Há uma mistura de elementos. Um catolicismo popular, né? Um catolicismo popular que nem sempre é entendido, mas sempre é condenado. É pouco compreendido, mas muito condenado. Na música Romaria, já que você canta melhor do que eu, ela canta divinamente bem. Ela imita a Ivete. Não vou traumatizar ninguém. A Ivete Sangalo. Mas na música Romaria tem uma parte que muito me marca, que eu vi inclusive uma gravura em um livro, que você me deu até uma coleção, Lia, de uma coleção muito famosa de livros de didático aí, que tinha uma parte assim: já que eu não sei rezar, o que resta é o meu olhar. E aí na gravura do livro
você vê pessoas com as mãozinhas cruzadas e o olhar fechado, sentindo aquela fé, realmente sentindo, embora sem entender muito bem esses dogmas. E para a população, como você falou muito bem, era muito mais fácil entender esse catolicismo popular do que entender alguns dogmas, alguns conceitos bem mais complexos da igreja. Não que a gente esteja criticando os dogmas, estou falando que é mais simples, é fato, é mais simples. O Cícero era um cara que falava essa língua popular. Então, o Cícero ele tem uma primeira fase maravilhosa e tem uma segunda fase bem política. Quando ele rompe com a igreja, vira o primeiro prefeito da história de Juazeiro em 1911. Não vê com bons olhos o movimento de Fortaleza Rebelde em 12 que tirou o Accioli. E sim, o Cícero, de certa forma, está por trás dessa edição. É contigo, Lia. Gente, e Franco Rabelo, ele sofreu algumas oposições durante o governo dele. Ele rompeu com vários políticos que eram próximos a ele. E ele vai tentar se organizar em Fortaleza porque ele tinha ainda apoio de uma parte da população. Tinha uma parte da população que tinha pavor do retorno do Accioli, né? Da vingança do Accioli se ele voltasse. Verdade. Então, o que eles chegaram à conclusão? Que se o movimento partisse do interior e fosse para Fortaleza, com certeza eles iriam conseguir tirar o Franco Rabelo do poder. E quem vai encabeçar esse movimento lá na região do Cariri? Floro Bartolomeu e Padre Cícero, né? Eles vão organizar o movimento para retirar o Franco Rabelo. Franco Rabelo também não vai se fazer de rogado, vai enviar tropas, né, para barrar esse movimento que estava sendo feito do interior até Fortaleza. E, enfim, né, esse conflito, essa guerra que foi gerada, acabou derrubando o governo do Franco Rabelo e, enfim, né, mostrou-lhe o poder do Floro Bartolomeu e do Padre Cícero naquela região. E, de certa forma, após a saída do Franco Rabelo, vai se perpetuar de novo uma oligarquia no Ceará. É o aciolismo sem Accioli que chama. Exatamente. Então, essa guerra santa, né, que aconteceu foi apoiada por vários populares que estavam lá na região, né, do Cariri, populares que apoiavam o Padre Cícero, e eles vão achar de fato que era uma guerra santa. Sim. Eles não vão enxergar a política das salvações, o fracasso dessa política das salvações, né, a necessidade de retirada do Franco Rabelo. E sim, está ou não está do lado do Padre Cícero. É mais simples de se entender. É porque a política tem muitas camadas e você conseguir interpretar essas camadas que estão mais no interior, que estão mais dentro, é difícil, exige muita técnica e a maior parte da população não tem isso. Então vai para a questão emotiva, passional, salvando o Padim. Inclusive, Lia, assim, isso é uma minoria. Eu não estou afirmando que foi o Padre Cícero que falou, mas alguns populares acreditavam que se morressem pelo Padre Cícero, poderiam até ressuscitar. Tem várias histórias, né, em relação ao Padre Cícero. A bala ficava mais difícil de entrar se o Padre Cícero benzesse. É uma leitura minha. O que você acha? Eu acho que o Alta Compadecida, quando tem... É a gaita ou é a flauta no Alta Compadecida? Acho que é uma flauta. É uma flauta. É a gaita. É a gaita. Flauta é coisa... É a gaita. A gaita, por ter sido benzida pelo Padre Cícero, fazia com que as pessoas ressuscitassem. Eu vejo ali uma crítica, eu vejo uma brincadeira que o Ariano Suassuna fez, e é uma crítica também, né, dessa questão da religião, da política, de como as massas são manuseadas muitas vezes. Cara, que assunto legal, cara, que assunto legal. Mas aí, a gente acaba esse assunto da República Oligárquica, né, porque nós estamos aqui passeando pela história do Ceará, e a gente vai para a Era Vargas, depois da Revolução de 30. Nossa. E aí, depois dessa Revolução de 30, né, que colocou, suposta Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder, nós temos várias transformações no país. Uma delas foi a escolha de interventores para governar os estados. E aí, sobre essa política dos interventores, o que nós podemos falar? Nós podemos falar que aqui no Ceará foram formados 2 grupos políticos, né? O primeiro grupo, que era da junção dos tenentes mais os liberais,
E aí eles formaram o PSD e outro grupo político bem mais famoso, um grupo político que uniu as oligarquias, porque a gente pensa assim, Getúlio Vargas chegou ao poder, então as oligarquias sumiram. Não, né? Especialmente no Nordeste, não. Então essas oligarquias vão se unir a grupos conservadores e vão criar a LEC. Não, eu ia fazer brincadeira com o leque, mas não vou não. Não, ele não vai fazer essa piada ruim. Mas diga pra eles o que foi essa LEC. Não vou. Vou deixar você falar da LEC porque eu vou falar da LCT já. Então tá bom. Essa Liga Católica, ele quer fazer uma piada e cantar uma música de funk aqui. Meu Deus, vai arruinar o dia de vocês. Mas a LEC, né, essa Liga Católica, ela teve Eleitoral Católica, ela teve um grande poder aqui no Ceará, né? Unindo conservadores, oligarquias e o povo cearense também, que foi cooptado. Na verdade, junto à LEC existiam outros órgãos, né? E que serviam para cooptar os trabalhadores. E aí, esses trabalhadores entraram numa instituição, uma instituição que unia um certo autoritarismo, era uma instituição conservadora, era uma instituição operária. Gente, o João Paulo, ele é totalmente TDAH, impressionante. Ele não consegue ficar quieto. Ele está mexendo aqui no microfone, fazendo a linha Roberto Carlos, né? São muitas emoções. Eu não consigo me concentrar com esta criança aqui se mexendo. Mas nós temos esse grupo que cooptou os operários, né, no Ceará, que era um grupo nacionalista, um grupo cristão, paternalista, autoritário, anticomunista, antiliberal, que tinha como criador, né, o Severino Sombra, e que serviu também aos interesses dessa Liga Eleitoral Católica. Como é o nome desse grupo que você disse que queria falar sobre? Olha, estamos falando sobre a Legião, anota, Cearense do Trabalho. A LCT, que teve como principal nome o Severino Sombra, como você bem falou. Inclusive, caiu há pouquíssimo tempo numa prova da UES. E só indicando que nós temos outros nomes, porque o Severino Sombra, ele está no primeiro momento, que a Legião Cearense do Trabalho cresceu demais no ano de 1931. Ela cresceu demais no Ceará, até porque ela reunia elementos como religiosidade católica, né? Porque, à época, a parte religiosa que se envolvia muito na política era a Igreja Católica. Então envolvia muito religiosidade, apoio de alguns grupos empresariais da cidade que preferiam ver os seus trabalhadores na LCT a vê-los se organizando a movimentos de esquerda, seja socialista, anarquista, etc. Mas nós temos outro líder, porque o que aconteceu? Em 1932 nós tivemos uma revolta contra o Getúlio Vargas. É a chamada Revolução Constitucionalista. E esse ano tem data fechada, né, desse movimento. Pode ser que o vestibular aborde. O Unifor, a UES. E aí nessa Revolução Constitucionalista de 32 o Severino Sombra participou. E aí ele vai pegar como punição, ele vai ser exilado, mandado para fora do Brasil. Mas a LCT, ela vai diminuir de tamanho, até porque vai surgir um núcleo nacional chamado AIB, um movimento que é muito maior, porque é nacional, de um cara chamado Plínio Salgado, que inclusive o Plínio Salgado, ele chegou a ter várias conversas com o Severino Sombra. E como é que funciona essa LCT? Porque o Severino Sombra tinha um sonho, um projeto de criar uma LBT, uma Legião Brasileira do Trabalho. E não chegou a criar porque vai ser exilado, vai para fora do Brasil, e durante um tempo vai ser assumida a Legião Cearense do Trabalho. Embora esteja diminuindo aqui no Ceará, quem vai assumir é um cara chamado Helder Câmara. O Helder Câmara é o Helder que futuramente, na época do governo militar, ele é chamado de o Bispo Vermelho. Mas por quê? Porque ele era comunista, revolucionário, pegava em armas, assaltava bancos? Não, porque ele era um grande crítico da pobreza. Na época do regime militar, ele tem uma frase mais ou menos que ele falava: quando dava comida aos pobres, chamaram-me de santo. Quando perguntei por que eram pobres, chamaram-me de comunista. Enfim, quando você começou a questionar a pobreza lá no regime militar, mais lá para frente. Então a LCT, ela teve uma vida na década de 30, basicamente, até quando os partidos todos foram fechados no Brasil.
teve num primeiro momento bem profícuo, que cresceu muito, depois perdeu espaço para a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, do Plínio Salgado, mas ó, a história do Ceará. Um dos líderes da AIB do Plínio Salgado era um cearense, chamado Gustavo Barroso. Foi um dos grandes nomes da AIB. Lembra, Ceará é LCT. A AIB, Lia, nós temos no Brasil alguns movimentos pró-AIB hoje em dia. 2022. Vez ou outra na Praça Portugal, aparecem algumas pessoas com camisas da... Certo? Vez ou outra Esses da AIB. grupinhos, né, que são, de certa forma, uns grupinhos neofascistas. Mas é a gente neofascista. pode chamar assim, né? Os alunos perguntam muito ali qual é a diferença. Gente, são tempos diferentes, né? As pautas, às vezes, são bastante semelhantes, mas são momentos diferentes. Então, recebe o nome de neofascismo, né, que prega a formação de um governo autoritário, bastante conservador, com limitação de liberdade de expressão e outras cositas a mais, né? Sem polêmica hoje. Sem polêmicas. Continue. Mas e aí, o que nós podemos falar mais desse período? Do período Vargas, ó, só para contextualizar, professor de história, né, nós dois. Vargas governou de 30 a 45, são 3 os momentos, né? Governo provisório 30 a 34, quando nasceu a AIB, nasceu a LCT, 34 a 37, governo constitucional, Constituição de 34, que se inspira na Constituição Alemã de Weimar, que é a Constituição do final da Primeira Guerra Mundial. João Paulo das Constituições. Não, mas é porque é importante. Porque a Constituição de Weimar, ela, junto com a Constituição, certo, da União Soviética e a Constituição Mexicana, são 3 constituições que começaram a falar de direitos sociais, que são constituições que dão pontapé inicial nos chamados direitos humanos de segunda geração, que são os direitos humanos, que são os direitos sociais. E assim, isso é muito repertório para redação, Lia. Isso é muito, até mesmo questões vestibulares. Eu observo que há 8 anos o Enem cai, não é nenhuma questão de direito constitucional / direitos humanos. Há 8 anos eu venho olhando. Eu consigo mostrar 8 anos, uma questão, pelo menos, de direitos humanos. E eu acho sempre muito importante, eu brinco com eles, que eles entendam os direitos humanos e as gerações desses direitos humanos ou dimensões. A primeira geração, que são os direitos civis e políticos. A segunda geração, que são os direitos sociais. O que é um direito social? É um direito à aposentadoria, previdência, direito à educação gratuita, habitação, saúde pública. Nossa, Lia, e no novo ensino médio, nós vamos ter mais fortemente sendo abordado algumas temáticas. Eu mesmo agora fiz inscrição numa pós nova, para variar, da PUC. Pode falar PUC, né? É a nossa concorrente PUC. Ela concorre com o Antares. Ah, não é. A PUC, o Antares é maior. Olha só. Ei, na PUC, Rio Grande do Sul, você é aluno do Karnal, a distância, mas você, morra de inveja, e de outros mais, vai ter uma disciplina que é o que não são direitos humanos, com a Flávia Piovesan, que é uma dos grandes nomes da América, da América de uma forma geral, das Américas, sobre direitos humanos. É um dos grandes nomes, sem sombra de dúvida, e do Brasil, ela e o André de Ramos Tavares, talvez sejam os 2 maiores, talvez, enfim. E aí, é justamente... E aí, peraí, mas não vamos soltar do Getúlio Vargas, não, porque desse governo constitucional nós temos um conflito importante no Ceará, né? O Caldeirão. Olha, a Lia tá aqui pra pôr ordem. Pôr beleza, ordem, disciplina, porque eu João sou... Paulo fica divagando. Eu sou o caos. Aqui eu queria já dar uma pancada na mesa e falar, o caos, eu não posso dar pancada na mesa, senão tem uma censura aqui. Há um censor olhando pra mim, um censor heavy metal total, que se você quiser procurar aí a novela A Viagem, tem o Otávio Jordão, parece o filho mais novo do Otávio Jordão, é a cara. Mas também você pode chamar de Mowgli em alguns momentos, né? Meu Deus. O livro da selva. Ele tá demais hoje, o livro gente. Eu conheço Mowgli. Eu não tô falando mal não, eu tô falando Mowgli, eu acho... o Tarzan é o Tarzan indiano, mano. Cara, vai. Gente, olha, esse caldeirão foi o nosso movimento messiânico, né? A gente fala muito, a gente vê muito nos livros didáticos. Beato José Lourenço. Isso. Mas a gente vê muito nos livros didáticos a citação sobre Canudos, sobre o contestado. E eu comecei a ver há pouco tempo, né, essa citação sobre o caldeirão, mas sempre numa notinha de rodapé. E o caldeirão, ele tá ligado ao Beato José Lourenço e tá ligado também ao Padre Cícero, né? Sempre com polêmicas envolvendo o nome dele. Mas o fato é, o José Lourenço chegou lá na região, né, de Juazeiro, e como retirante, né? E ele acabou sendo aconselhado pelo Padre Cícero a arrendar uma terra e iniciar ali uma produção.
E aí ele arrendou o sítio da Baixa Danta. E lá ele começou uma comunidade, né, que de certa forma era coletiva. E isso chamou muito a atenção de políticos que eram contrários ao padre Cícero, e chamou muita atenção também um boi que ele criava, que era o boi do padre Cícero, o boi mansinho. E aí, várias crendices, várias histórias relacionadas a esse boi, e começaram a dizer, né, que esse boi era santo, que esse boi fazia milagres, e pessoas começaram a visitar o sítio para conhecer esse boi, e enfim... ele acabou sendo perseguido por isso. Depois o próprio dono das terras pediu as terras e ele teve que sair de lá e matar um boi. Foi uma grande humilhação. Assim, grande humilhação. Quando eu paro para olhar, assim, o sertanejo típico, ele é aquele ser que gosta de agradar. Então imagine, quem foi o intermediador para conseguir o sítio Baixa Danta, conseguir essas terrinhas? Foi o padre Cícero. Então o padre Cícero recebeu muitos presentes e pediu para eles cuidarem. Eles cuidavam muito bem. E um boi de raça holandesa, né? Então ele era lindíssimo. As pessoas começaram a pensar, meu Deus, é santo. É do Padim. As crianças colocavam flores, brincavam. Mas assim, o boi foi preso, o José Lourenço. O José Lourenço era um cara que defendia a não violência. Assim, o que tinha de violência, entre aspas, era dele com ele mesmo. Que é dentro de uma concepção religiosa... Ele fazia autoflagelação, mas é dele com ele próprio, é uma questão com o corpo. Era analfabeto, né? Depois a gente vai ver que ele vai ser... Depois ele vai sair de lá, né, da prisão, e ele vai acabar cuidando de outras terras do padre Cícero, que aí deu origem ao sítio Caldeirão. E muitas pessoas passaram a ir para lá exatamente por conta da fundação dessa comunidade, que era religiosa, um estilo de vida comunitário, igualitário. E ele começou a ser perseguido pela igreja, por esse catolicismo popular. Ele começou a ser perseguido por grandes proprietários que estavam perdendo, obviamente, a mão de obra. E vamos lembrar que o Cícero morreu. O Cícero, de certa forma, pessoal, o Cícero, ele servia muitas vezes como um anteparo. Ele foi preso, o Beato Zé Lourenço, quando ele foi preso a primeira vez, nessa vez da questão do boi, o Cícero intermediou para poder ele sair. Chegou a intermediar. Mas o Cícero morreu em 1934, ele é de 1844, morreu em 1934, aos 90 anos. E ele já existia o sítio do Caldeirão. O fato é que as terras do Cícero ficaram para os salesianos. E o governo queria muito que aquela população saísse de lá. Muitos fazendeiros perdiam mão de obra barata que iam trabalhar lá. Uma outra coisa, né? Começaram a ser acusados de comunistas. Lia, olha, é uma coisa que dói muito na história. A velha desculpa requentada, né? E naquele momento o Brasil vivia uma histeria. Porque é ali na beira do golpe do Estado Novo, né? Do Plano Cohen. Então o Brasil, o mundo vivia uma histeria, medo do comunismo. Na década de 30, quando eu vou conversar com os meninos, eu falo assim, década de 30, eu entendo, de certa forma, as pessoas... certas pessoas fazendo crítica ao comunismo. Eu entendo por causa da década de 30, a União Soviética, a intentona comunista do Brasil, mas foi muito desumano o que fizeram o Caldeirão. Quando eu falo você, é a mesma maneira. Quando a gente para ler sobre o Caldeirão, a maneira que eles foram humilhados, que as tropas do governo chegaram lá, colocaram eles tudo dentro de uma cerca ali, e a noite toda, alguns, não todos, mas alguns policiais cuspindo na população, foram levados amarrados para outras regiões, parecendo escravos, amarrados. Durante a noite, alguns animais foram mortos, chibateados. Isso causou uma revolta muito grande. Foi decidido que eles tinham que sair de lá. O José Lourenço, ele pedia só tempo. Me dê tempo para sair, eu não quero brigar com ninguém. Me dê tempo para sair, para levar as famílias, me dê alguns dias. Só que uma parte da população estava muito indignada porque foi humilhada demais. Foi muita humilhação. E uma parte da população, não o José Lourenço, vai resolver criar uma forma de resistência. Que temos confronto com tropas do governo. É interessante, Lia, que futuramente, quando você vai ter realmente o julgamento do caso, isso é público, você pode verificar, no julgamento foi estabelecido que o José Lourenço tinha que receber uma indenização. Se ele tem que receber uma indenização...
não tinha realmente nada a ver com o enfrentamento das tropas, Pois é, né? e nem isso, e fora os bens que desapareceram lá, porque eles faziam portas, eles trabalhavam com isso, faziam portas, faziam móveis para vender, para entrar um capitalzinho. Por que eles eram chamados de comunistas? Porque a produção deles não era voltada sobretudo para o mercado, era voltada para eles comerem. Então assim, foi uma das grandes injustiças da história do Brasil. Não vou falar só Ceará não, vou falar Brasil. Foi muito injusto. Ele chegou a ir embora do Ceará e depois criou um outro sítiozinho para ele em outra localidade, né? E os que resolveram resistir, muitos vão acabar sendo mortos, né, no confronto contra o governo. Ele mesmo saiu e acabou tomando posse de outras terras em Exu. E acabou morrendo lá. Exu, né? Exu. Não lembrava que era Exu, não. Exu que é uma terra famosinha. Exatamente, terra famosinha, né? Muito famosa. O que temos mais para lembrar? Vargas, nossa, em 37, nós estamos tendo o seguinte, acaba esse governo constitucional em 37, quem era o governador do Ceará? Era o Menezes Pimentel, que agradava muito o Getúlio. Em 37 o Getúlio dá um novo golpe, devido ao plano Cohen, um suposto plano comunista, ele dá um golpe de Estado, cria a ditadura do Estado Novo. Nós vamos voltar a ter interventores, e o Vargas escolheu o próprio Menezes Pimentel para continuar como interventor do Ceará. De 37 a 45, basicamente, esse período do Estado Novo, nós temos alguns momentos muito importantes, Lia. Exemplo de momentos muito importantes, a gente vai ter a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é bom a gente comentar. Lembra que o Brasil vai entrar na guerra não no início. O Brasil só entra na guerra, basicamente, no ano de 1942. Em 41, a guerra já estava com mais de um ano, quase 2. Em 41, o Brasil resolveu ficar do lado norte-americano, que não tinha entrado na guerra ainda, os Estados Unidos só entraram em dezembro de 41. Em janeiro de 42, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o eixo, Alemanha, Itália, Japão. Em agosto de 42, o Brasil vai entrar na guerra, certo? De certa forma, vai entrar. E qual é a participação do Ceará? Durante a Segunda Guerra, Lia, o Ceará era importante para a questão de fortificações. No caso, vamos lá, nós temos um posto de decolagem e aterrissagem de aviões, no melhor bairro que existe no Ceará, chamado Aerolândia, no Alta Balança. Não reclame, é verdade. Era o chamado base do Cocorote, na verdade Cocorotes, né? E nós temos um posto, certo, de controle norte-americano, onde hoje é o PC. Então eles estiveram em Fortaleza, eles contribuíram para modificar a cultura de Fortaleza. A Belle Époque da influência francesa perdeu espaço para uma influência... Eu quero só chamar a atenção para um fato bem interessante. Pode falar. Porque eu amo falar sobre a minha fonte de pesquisa, Raquel de Queiroz. E essas terras do PC foram vendidas da família dela, do pai dela. E ela tem várias crônicas, né? E no próprio livro de memórias, ela fala sobre a chegada dos aviões norte-americanos, né? Como isso alterou o cotidiano da população local. Ela tem alguma carta que ela fala sobre os norte-americanos, se chamava muita atenção ou não? Não, mas ela fala muito sobre os aviões, sobre as transformações do comportamento no cotidiano, né? E como aquilo ali é absurdo dentro das terras que eram delas, tão próximas, que ela andava a cavalo e de repente se deparava com a modernidade à porta dela. Aviões, né? É interessante que também nós temos, o Vargas criou o SENTA, que é o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, os soldados da borracha. Até porque o Brasil tinha que ofertar aos aliados borracha. O Japão tinha conquistado territórios na Ásia que produzia borracha. Inglaterra, Estados Unidos precisavam muita borracha brasileira. Então foi criado o órgão chamado SENTA. Há toda uma propaganda feita pelo Getúlio Vargas, ludibriando pessoas até a se alistarem no SENTA, irem para a Amazônia. Foram abandonados lá. Foram basicamente abandonados, deixados à míngua lá. Infelizmente, isso aconteceu. E muitos, depois da Segunda Guerra Mundial, não chegaram nem a voltar ao Ceará. Te falo uma coisa. Aqui do Ceará, nós ofertamos homens para a FAB, Força Expedicionária. Ofertamos também homens do Ceará para a FAB, Força Aérea. Mas, se você pegar todos os brasileiros que morreram na Segunda Guerra, não chega ao número de nordestinos que morreram no norte do Brasil no contexto dessa guerra pela borracha, o abandono que eles sofreram lá. Não estou diminuindo o papel do Exército, até porque o Exército foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, muito importante mesmo. Mas esses soldados da borracha, que era prometido uma vida melhor, que era prometido que seriam protegidos pelo governo, foram deixados de lado, Lia. Inclusive, vários soldados cearenses participaram de batalhas
venceram essas batalhas que depois foram transformadas em nomes de bairros, né? Como Monte Castelo, Montese. O bairro do Pan-Americano, homenagem. E lá no Pan-Americano era uma história, né? Que os americanos davam pães para a população. Eu já vi isso, viu? No CETV. No pães? Dava pães? Davam pães, por isso o Pan-Americano. O Pan-Americano conta isso, né? O pessoal do bairro diz que havia uma oferta de pães. Não sei se isso é comprovado, mas... Alguns também falam sobre o nome do PC, né? Que PC. É possível que venha de Poços Control, né? Isso. E tem do forró também, né? A festa para todos, for all. E das meninas que são espilicutis. E das meninas que andavam muito com os norte-americanos. Sim. Cearense não sabe falar espilicut, né? Então vai falar espilicut. E sem falar das garotas Coca-Cola, né? Isso. Que é a dor de cotovelo dos cearenses que perdiam espaço para aqueles norte-americanos. Poxa, eu não entendo por que alguns preferiam, tipo, Chris Evans, João Paulo Cláudio, sim, canela, joelho, canela, titela, bucho, cabeça, careca, ou Chris Evans. Qual é a dúvida, cara? Qual é a dúvida? É Chris Evans, lógico, né? Estão me olhando assim. Ei, só tem uma última curiosidade. Pulando um pouco a história. Em 64 tem um regime militar se instalando no Brasil. A curiosidade, porque o primeiro presidente na época do regime militar, que aí é tema para próximos debates, foi o Castelo Branco. Qual era a relação que ele tinha com a Raquel de Queiroz? Eles eram bem amigos, né? Apoiou o golpe. Apoiou o golpe. A Raquel de Queiroz, ela conta, né, nas próprias crônicas. E se você observar as crônicas que eram publicadas na revista O Cruzeiro, que era uma revista de grande circulação no Brasil e na América Latina, existiam várias crônicas dizendo que era necessária uma intervenção militar para evitar o avanço do comunismo no Brasil. E ela criticava muito João Goulart porque ela tinha um ranço com todos os herdeiros do Getúlio Vargas, né, já que ela tinha sido presa durante o Estado Novo, né? Ela era prima dele? Era prima do Castelo Branco. Segundo grau, terceiro ou prima? Não era prima próxima, não. De segundo grau, né? E, na verdade, ela e o marido dela chamavam Castelo Branco para tomar um cafezinho e do sofá deles... Eles tramaram o golpe, falavam sobre as confabulações que chegaram ao golpe civil militar de 64. Ou seja, se ela alguém... fala, né, que veio para o Nome Deixes, as terras dela em Quixadá, né, a fazenda dela em Quixadá, e ela queria acompanhar aquele momento, o que estava acontecendo. Então o rádio estava funcionando com a bateria de carro ligado para eles terem poucas notícias que vinham lá do Rio de Janeiro, para saber se tinha dado certo nessa grande revolução de 64, como ela chama. Nossa, Sítio Não Me Deixes, que coisa passional, incrível. Ai, é lindo. Não, eu até aconselho essa viagem lá, as terras dela são lindas. Tem um toque de Raquel de Queiroz. E, enfim, não vale a pena. Não me deixes. É poético o lugar que ela escrevia voltado pro açude. É porque eu sou do sertão também, né? Eu sou de Jaguaruana. E aí tem vários nomes de lugares, de animais que meus tios colocavam. Mas não me deixes. Era uma curiosidade. Lia, cara, grande satisfação estar contigo, ó. É prazer. Muito bom. É muito bom. É muito bom fazer parte desse bate-papo, desse podcast que o Colégio Antares ele proporciona, altas ideias. Espero muitos outros encontros. Mas eu não sei se eu vou trazer café, porque se a base de café foi estabelecido um golpe civil-militar, né? Eu devo estar fazendo 10 revoluções, porque eu tomo café demais. Isso, e o João Paulo, ele é hiperativo, não é à toa, né? Deve ser essas doses cavalares de café. Mas aí a gente já deixa esse tema no próximo podcast, né? A gente vai entrar em ditadura militar, ditadura civil-militar, civil-militar aqui no Ceará. Não e é deixe. isso, eu espero que vocês estejam aproveitando bastante o podcast, fazendo anotações, se preparando para a prova da UESC, que tá chegando. E vai ter história do Ceará. Vai ter história do E Ceará. quem vai fazer a segunda fase pode ter mais ainda. E quem ouviu esses podcasts, com certeza vai arrasar na prova. Vai, com certeza. Então, grande abraço, bons estudos. E até a próxima. Até a próxima.